Olá, estimados irmãos, vamos em nome do nosso amado Salvador Jesus e com o auxílio do Santo e Bom Espírito dar continuidade aos estudos dessa terceira lição deste ano. O título é Jesus, Apóstolo e Sumo Sacerdote. Vamos estudar o segundo tópico nessa segunda-feira com o título Lições do Antigo Israel. Então vamos ver quais são as lições que aqui vem citando, que são muitas, mas aqui há de especificar algumas, vamos ver quais são essas lições. Portanto, pergunta A. Como o exemplo do antigo Israel revelou incredulidade do povo? E qual foi o resultado certo? Palavras do apóstolo Paulo aos Hebreus, capítulo 3, o versículo 8 até o 11, que diz assim: Não endureçais os vossos corações, como na provocação no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso me indignei contra essa geração e disse: Estes sempre erram em seu coração e não conheceram os meus caminhos. Assim jurei a minha ira que não entrarão no meu repouso. Então, como o exemplo antigo Israel revelou incredulidade, não atentaram para aquilo que Deus pediu para que eles fizessem. Não atentaram para o que era correto, ou que Deus designou que seguissem. Eles foram incrédulos, não acreditaram nas promessas divinas, não acreditaram no poder de Deus, e isso custou então, qual foi o resultado, como pergunta? Eles pereceram no deserto. Caminharam durante muitos anos e todos eles, com exceção de Josué e Caleb e sua família, todos os outros pereceram no deserto. Aqueles homens, suas famílias, todos que eram de guerra, todos pereceram. Então, vemos o resultado da incredulidade, o resultado de não confiar nas promessas, o resultado de achar que pode fazer aquilo que quer. Nós temos um guia, temos uma orientação e devemos seguir essas orientações. É como você comprar determinado maquinário, tem toda a orientação do fabricante, mas você faz da tua maneira e tudo ao contrário. Aquilo vai acabar por destruir esse maquinário. E o ser humano também acaba por buscar a destruição com suas próprias decisões. E é importante nós termos o exemplo do antigo Israel e de outras situações que o povo de Deus passou para que não venhamos a praticar as mesmas incredulidades. Pergunta B. Como essa realidade, com essa realidade em mente, que apelo solene a carta aos Hebreus dirige a nós, que vivemos nesses últimos dias? Então, em face desse acontecimento que houve com Israel no deserto, o apóstolo Paulo traz para nós algumas advertências. E vamos ver que advertências essas. Capítulo 3, o versículo 12 e 13, traz o seguinte: Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel, para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. A proposta aqui é simples, a administração é simples, o apelo que o apóstolo faz aqui é simples, que nós devemos ter bastante atenção. Coração mau e fiel, o que mais? Apartar de Deus, não trilhando seus caminhos, e um convite: exortai uns aos outros, apoiai uns aos outros, conversai uns com os outros. Você tem um defeito no seu irmão, não critica, vai ter com ele e ajuda-o, auxilia-o, para que não haja um endurecimento, para que não permita que o pecado continue no coração daquela pessoa até que fique um coração duro. Esse é aqui a advertência que tem aqui, ou o pedido, ou podemos tomar isso como um conselho amoroso que é dado por Deus pelas palavras do apóstolo Paulo.
Vamos ver a Pena Inspirada? Comentário Bíblico, volume 7, página 928. Traz o seguinte: não há incentivo para a incredulidade. O Senhor manifesta sua graça e seu poder muitas vezes, e isso deve nos ensinar que em todas as circunstâncias é proveitoso nutrir a fé, falar de fé e agir com fé. Não devemos ter nosso coração e mãos enfraquecidos ao permitir que as sugestões de mentes suspeitas plantem em nossa alma a semente da dúvida e da desconfiança. O Senhor trabalha em cooperação com a vontade e ação do agente humano. É privilégio e dever de toda pessoa aceitar a Deus em sua palavra, crer em Jesus como seu Salvador pessoal e atender ansiosa e imediatamente às graciosas proposições que ele oferece. Cada um deve estudar para crer e obedecer às instruções divinas contidas nas Escrituras. Cada ser humano não deve basear a sua fé no sentimento, mas na evidência e na palavra de Deus. Então é bem claro, traz aqui algumas demonstrações, nós temos que cuidar com o que é sentimento, o que é fé, e o que é evidência e o que é palavra de Deus. Nós temos que basear o que nós acreditamos da mesma forma que Jesus disse ao inimigo: está escrito. E com está escrito não há aqui acordo nenhum. Ainda Patriarcas Profeta, página 293. Muitos olham para os israelitas e se surpreendem com a incredulidade e murmuração deles, sentindo que, se pudesse estar no lugar deles, não teria sido tão ingratos. Porém, quando sua fé é testada, mesmo por pequenas provações, essas pessoas não manifestam mais fé ou paciência do que o antigo Israel. Quando levadas a lugares estreitos, murmuram contra o processo que Deus escolheu para purificá-las. Então devemos lembrar do aspecto simples: Deus te ama, Deus te cuida e Deus quer a sua salvação. Se você passar por situações menos agradáveis, a primeira questão que você coloca é: onde é que eu errei? Não que Deus esteja talvez te castigando. Deus não tem prazer no castigo. O que Deus permite é fazer-nos refletir para nos salvar. E muitas vezes, quando Ele retira a sua bênção, acontecem coisas menos agradáveis. E nesse aspecto nós devemos questionar a nossa fé, questionar não a fé, mas questionar o nosso procedimento. Como está a nossa fé? Como está a prática daquilo que nós conhecemos? E a partir daí tomar decisões. Então, sabemos que o objetivo de Deus é salvar, sempre, sempre, sempre salvar. E nesse aspecto, ter fé de que se as dificuldades apareceram, por algum motivo e confiar nele como Jó confiou, de olho fechado. Jó não tinha dúvida que Deus estava com ele, mesmo não entendendo o que se passava. E nós devemos ter essa mesma fé em Deus sempre, mas fazer uma análise do nosso comportamento a nível espiritual. Continuando a nossa leitura, agora são Primeiros Escritos, página 47. Diz assim: Deus deu ao seu povo um cálice amargo para purificá-los e limpá-los. É um líquido amargo e eles podem torná-lo ainda mais amargo ao murmurarem, reclamarem e se queixarem. No entanto, aqueles que o recebem dessa maneira precisam tomar outro cálice, pois o primeiro não atingiu o propósito desejado no coração. Do mesmo modo, se o segundo gole também não atingiu seu objetivo, Deus enviará outro e mais outro, até que o efeito projetado ocorra. Caso contrário, ficarão imundos e impuros de coração. Esse cálice amargo pode ser adoçado pela paciência, perseverança e oração, e atuará conforme planejado no coração daqueles que o recebem desta maneira. Isso honrará e glorificará a Deus. Se buscarmos nossos próprios interesses estudando o melhor modo de agradar a nós mesmos, em vez de buscar agradar a Deus e promover a sua preciosa e sofrida causa, desonraremos ao Senhor e a santa causa que alegamos amar. Então, aqui é muito claro e muito bonito isso aqui. Vamos ver o seguinte: Deus te manda uma aprovação. Deus permite que aconteça com você algo menos agradável.
e você, em vez de olhar para aquilo como um ato de amor, como uma chamada de atenção carinhosa, você olha com amargor, com revolta, com reclamações, não aceitando. Vem outros, como diz aqui o termo, líquidos amargo, cálice amargo. E Deus vai levando a amargor e amargar até que começa a fazer efeito. E muitas vezes poderia ter ficado uma pequena dificuldade, uma reflexão, oração, como diz ali, perseverança e oração, e no entanto, por teimosia, por um coração duro, por orgulho, por não buscar a Deus em humildade, vem outro cálice, mais outro, e mais dificuldade, mais dificuldade. Então, irmãos, é muito importante nós analisarmos nossa vida espiritual em todos os aspectos e lembrar dessas lições que o antigo Israel teve. Muitas vezes falamos, nossa, que povo ignorante, que povo ingrato, que povo que não compreendia as coisas. Mas se olhar para nós, nós temos toda a trajetória do Éden até esse povo, temos a trajetória dos fariseus, temos a trajetória dos próprios apóstolos, temos a trajetória de todos até nossos dias. E muitas vezes nós não queremos ceder em coisas pequenas. Um é no apetite, o outro é no cabelo, o outro é na indumentária, o outro é no horário do pôr do sol, o outro é durante o sábado, não respeita o sábado como deve ser. Cada um de nós tem uma dificuldade que o inimigo explora. E é nessa dificuldade que o inimigo explora que nós devemos buscar a comunhão de Deus para sair vitorioso. E cada vitória que nós temos é um passo largo rumo a Canaã celestial. Então devemos ter essa perseverança, perseverar em oração. E se a dificuldade bater a tua porta, agradeça a Deus. Fala, Senhor, obrigado pelo seu carinho e mostra-me o que está acontecendo em minha vida que eu preciso mudar. E isso vai fazer com que o cálice fica adoçado, como ali está escrito. E é esse, nesse dia, é meu sincero desejo e a minha oração para mim e para todos que estão me ouvindo. Que Deus nos dê a graça para sermos humildes e compreender os castigos ou as coisas menos agradáveis, ou como diz aqui o termo de forma carinhosa, o cálice amargo que foi permitido tomar, e que isso possa transformar a nossa vida, o nosso caráter, que é a única coisa que vamos conseguir levar daqui para a eternidade. Que Deus nos abençoe para que alcançamos cada dia um degrau a mais no degrau da perfeição, para, quando Jesus vier, estarmos mesmo preparados e ser salvo, e logo olhar para trás e ficar feliz com a conquista que a graça de Cristo nos concedeu. E esse é meu sincero desejo e a minha oração para mim todos. Amém.